Boa tarde, Marleninha, e a todas. Peço desculpas. Eu fui ligar o meu microfone, peço desculpas e apertei sem querer o vermelho 2 vezes. Me perdoe. Imagina, Ju, que Desculpa, isso, meu celular bem. ainda me atrapalha. Boa tarde. Imagina, Juliana, sem problema Desculpa. nenhum. O importante é que você está aqui. Sônia, boa tarde, Tati. A Oi, Ana boa com a tarde, palavra, tudo bem? viu? Tudo. Oi, E Ju, você? meninas. Oi, Tato. Oi, Ju. Oi, Ana, tudo bem? Oi, oi. Então vamos, né? Aproveitando esse ambiente de paz, de fraternidade, vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando que todos têm o direito e até mesmo o dever de participar, de colocar suas ideias, suas opiniões, porque Joana de Ângeles, a nossa mestra, nos conclama ao amor. Então, sejamos fraternos, coloquemos as nossas opiniões, os nossos conceitos, o nosso modo de ver, né? E de opinar sobre as coisas num ambiente de paz, de harmonia, de fraternidade, embora possam surgir algumas diferenças quanto à opinião. Mas a palavra-chave é amor. E o amor inclui uma série de outras virtudes, conforme nós já dissemos aqui. Então, nós estamos estudando o processo de autoiluminação. Então, Joana de Ângeles nos coloca para adquirirmos a autoiluminação, essa base que é a quintessência do sentimento, o amor. Então, eu busquei no Evangelho, segundo o Espiritismo, textos, né, extraído do Evangelho, textos que resumem tudo isso que Joana diz para nós. Porque o ponto de chegada de Joana, embora ela navegue por meandros, né, é Allan Kardec, é a doutrina espírita. Então, o Evangelho nos diz que, no capítulo 11, desculpa, gente, o pigarro, no capítulo 11, que diz respeito à lei do amor, diz o seguinte: o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, à medida que nós vamos saindo apenas da zona do instinto e vamos à luz da razão, à luz da espiritualidade, nos amando, nós vamos nos iluminando. Em sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e depurado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E é isso que Joana diz para nós nesse tema dela com relação à autoiluminação. Ela nos conclama a essa fusão, a sentirmos, percebermos que fazemos parte de um todo. E esse todo inclui todos os seres da criação, conforme ela nos diz. Aquele em que predominam os instintos está mais próximo do ponto de partida do que da meta a ser alcançada. Então, cada um é que vai ver em que ponto está, e não cabe a nós julgar ninguém. Cada um no seu nível de consciência, cada um tentando buscar o seu processo de autoiluminação. O amor é de essência divina
E todos nós temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado, depositada ali por Deus quando nos criou. Então, todos nós temos essa essência divina. E justamente quando nós nos conectamos com essa essência divina, é que nós nos conectamos também com o nosso Pai Celestial. Como Cristo que disse, eu e o Pai somos um só. Olha que maravilha. Nós podemos chegar lá um dia? Sim, temos esperança. E vamos. Basta o nosso esforço, a força de vontade. A vontade é o motor da existência que vai nos movimentar a essa destinação. Então, esse germen do amor cresce, Joana diz, o Evangelho diz, aliás, com a moralidade e a inteligência, e torna-se a fonte das santas e doces virtudes que são as filhas do amor e que nos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, veja bem, somente através do amor é que nós vamos conseguir superar os nossos conflitos, as nossas sombras, a nossa ignorância, que são o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que são os principais pontos nos quais devemos trabalhar para podermos fazer brilhar a nossa luz, como nos recomendou Jesus, como nos recomenda o Evangelho e como nos recomenda nossa mestra, amiga Joana de Ângeles. E Joana nos pontua uma variedade dessas virtudes que vão se desdobrando a partir desse sentimento quintessenciado, que é o amor. Ela nos aponta a compaixão, a generosidade, a fraternidade e muitas outras, porque uma virtude vai se desdobrando em outras, todas elas a partir dessa fonte original que é o amor. Então, considerando essa genética espiritual, esse gene de Deus que nós trazemos em nós, pois é ele que vai propiciar a nossa espiritualidade, que é inata em nós. Ela é inata no indivíduo. A espiritualidade nasce conosco, justamente por causa desse germen divino, dessa centelha divina que Deus plantou em nós. E cabe a nós cultivarmos, adubando com o exercício das virtudes. É justamente esse ponto de Deus no cérebro que a ciência já detectou. E Joana prossegue falando sobre a conquista da iluminação interior. Então, ela nos diz que quando nos iluminamos interiormente, nossos vícios são diluídos e transformados ou substituídos por virtudes. E essa iluminação no ímã do nosso espírito trabalha pela vitória sobre o medo. Então, quando nós deixarmos o medo de lado, o medo da morte, o medo da vida, o medo do fracasso, o medo de errar, o medo das doenças, o medo da velhice, o medo da miséria, o medo da pobreza, o medo da ignorância, nós podemos nos auto-iluminar. E esse nascer e morrer pode ser de forma lenta ou de forma repentina, assim nos diz Joana. E aos poucos, então, ela vai nos dizer
que nós alcançaremos a plenitude. Mas nós só vamos conseguir isso porque nós já temos uma bagagem de preparo emocional que nós trazemos de outras vidas. Então, é aquela metáfora que eu uso. Primeiro, nós acendemos uma pequena chama, igual a de uma velinha minúscula. Depois, nós acendemos a chama de uma vela maior. Mais uma encarnação e nós acendemos uma lamparina. Mais outra, nós acendemos um lampião. Mais outra e acendemos uma lanterna. Mais outra e acendemos um archote. Mais outra e acendemos um holofote. Até culminarmos na autoiluminação, até nos transformarmos em estrelas de grande magnitude, de grande intensidade de brilho, irradiando a nossa própria luz, como um sol que é fonte de amor, de energia e de vida. Então, é isso que Joana nos diz. E ela fala, então, que ao nos prepararmos assim, é que vai ocorrer o grande salto, como se fosse um relâmpago, com a rapidez de um relâmpago, impulsionado por uma catapulta. Catapulta é aquela arma de guerra que os antigos usavam para lançar bombas para o alto, além das muralhas, porque as cidades eram rodeadas de muralhas. Então, nós vamos além, pela nossa catapulta interior, lançarmos para além das muralhas da nossa ignorância esse grande sol interior que nós trazemos, essa luz que nós trazemos dentro de nós e que cabe a nós fazer brilhar, como nos recomendou Jesus. Brilhe a vossa luz. Então, tudo vai fluir de uma maneira natural, né? Que não foi previamente estabelecida, programada, intelectualmente arranjada. Assim ela nos diz. Por quê? Ao fazermos a nossa luz interna, a nossa luz interior brilhar, nós entramos em conexão com o mundo transcendental. Ou seja, nós entramos em comunhão com o Deus Pai Criador, que deixou a sua centelha em nós. Então, é dessa conexão, desse ir e vir entre o nosso Cristo interno, o nosso Deus interno e o nosso Pai Criador, é que nós vamos fazer brilhar esse sol interior. Então, esse mundo transcendental, nós já o trazemos dentro de nós, mas ele também está fora de nós, como Deus, o nosso Pai Criador. E ele plantou em nós a sua essência divina e nos fez, né, a sua imagem e semelhança. E agora eu passo a palavra para Marlene. Marlene, Oi, amor. posso fazer uma pergunta antes? Claro, minha filha, aqui você não pede, você manda. Nossa, obrigada. É o seguinte, nós somos criados simples e ignorantes. Quando a gente passa a ter a consciência e a percepção, não é, do divino, a gente começa a ter o livre-arbítrio que vai aumentando de acordo com a nossa consciência. Então, Ana, Marlene, você, essa pergunta é o seguinte. Já nesse momento, né, já desde esse começo, é correto dizer
que a vela já está começando a ser acesa. Porque quando a gente fala, a gente pensa só em nós aqui agora. Mas para entender a nossa evolução, né, espiritual, moral, é o motivo dessa pergunta. Entendeu, Ana? Você quer saber quando começa acender essa vela? Eu imagino que essa vela, ela começa a iluminar a partir do momento que adquirimos uma consciência. Porque Sim. os homens primitivos, nós, Nós, né? Tentávamos já perceber Deus, que fosse na natureza do trovão, do eclipse, né? Então nós já tínhamos, né, essa intuição. Então é correto dizer que a chama já começou a acender nesses primórdios. Olha, a ideia de Deus é inata. Então, Kardec deixa isso claro lá no Livro dos Espíritos. É sentimento, e é inato, e flui, e jorra do nosso espírito, desde esses primórdios aí. E aos poucos, ela diz, de encarnação em encarnação, conforme eu acabei de comentar, nós vamos acendendo uma chaminha a mais. Até que, quando, na condição de diluirmos, ela já falou tudo isso, diluirmos a nossa ignorância, substituindo-as por virtude, eu já falei tudo isso, ao comentar o tema, certo? Nós vamos nos iluminando. E depende da nossa vontade. Quando eu disse que depende da nossa vontade, eu já detonei ou me conectei com o livre-arbítrio. É a vontade de querer. O livre-arbítrio é a vontade de querer. Certo? Então, quanto mais nos esforçarmos para adquirirmos virtudes, nós estaremos acendendo a nossa chama. A cada virtude adquirida, nós acendemos uma chama. Lembra da mulher hemorroíça? Jesus tinha todas as virtudes, todas. Quando a mulher hemorroíça tocou, ele diz, alguém me tocou. E um dos discípulos que estavam próximo a ele respondeu, mas lógico que alguém te tocou, nós estamos aqui apertados entre a multidão. E ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Olha que maravilha. Né? Então é muito bonito. Você já pensou o dia que nós virarmos estrelas, metaforicamente falando, porque ninguém aqui está dizendo que nós vamos virar estrelas, hein? Você já pensou quando nós tivermos a magnitude de Sírius? Sírius é a estrela mais, é um sol, é um outro sol. É muito maior do que o nosso sol do nosso sistema. Sírius é uma estrela de grande magnitude, uma estrela vermelha. O sol é uma anã amarela. Então, você já pensou o dia que nós tivermos a magnitude do brilho de Sírius ou de outros sóis ainda mais brilhantes que existem por aí? Olha que coisa maravilhosa. E depende de nós. Depende de nossas escolhas, que é o livre-arbítrio ao qual você se refere. Olha, em relação a essa pergunta que você respondeu, uma irmã dela, é possível alguém
chegado até os nossos dias, não é? Evoluindo apenas fisicamente, porque houve uma evolução física, e intelectualmente. Essa outra parte ser praticamente muito inexistente, muito pequena. Você entende a minha pergunta? Eu não entendi porque teve uma palavra aí que você colocou que o meu ouvido não captou. Alguém pode chegar até hoje, não é? Evoluindo apenas a parte intelectual e não ter nenhuma evolução emocional, nenhuma evolução em termos de compaixão, empatia. Não, nós Possível. precisamos das duas asas para alçar esse voo. Não As dá. asas do intelecto, do amor, né? Da sabedoria. Nós temos que unir os dois, o intelecto e o sentimento, a razão e o coração. Certo. Então, os dois juntos, uma asa só, nós ficamos trôpegos, capengando, não conseguimos voar. Certo. Na vertical da vida. Nós podemos ficar na horizontal, mas não vamos na vertical. Lucélia, Semana. posso falar? Teve um professor nosso que um dia explicou assim. Ele falou, pega um quadrado ou um retângulo e da parte de cima, das pontes da parte de cima, faça uma linha reta até o meio na parte de baixo, né? E aí, ou o contrário, da parte de baixo, formar um triângulo ali dentro. Quando nós estamos no início da nossa evolução, o determinismo é maior do que o livre-arbítrio. Então, as contingências da nossa natureza faz com que o livre-arbítrio seja menor. À medida que vamos evoluindo esse triângulo, por exemplo, né? Que vamos aprendendo, evoluindo, nós vamos desenvolvendo mais a nossa capacidade de liberdade. Então, o livre-arbítrio expande e o determinismo diminui, porque a gente mesmo constrói, escolhe e tal. Nós temos livre-arbítrio desde o momento que a gente é espírito. Isso aí, assim, Deus nos deu esse livre-arbítrio. Agora, num espírito muito primitivo, ele vive pela conservação da espécie, ele vai, né, um espírito primitivo para sua sobrevivência e tal. É lógico que ele exercer o seu livre-arbítrio é menor do que um espírito mais lúcido. Então, amplia. Agora, a outra coisa que você falou, que a Ana até respondeu, se hoje uma pessoa desenvolve só intelectualmente. Eu penso que a gente, às vezes, mais de um lado, mais de outro, do lado intelectual ou moral, mas a gente sempre desenvolve alguma coisa, porque não tem ninguém, gente, pensando hoje, que não tem algum sentimento. Mesmo que ele seja muito intelectual, desenvolveu muito naquela área, mas no lado moral, ele tem também algum desenvolvimento, porque nós já demos, assim, muitos passos do primitivismo, né? Hoje a gente já está um pouco mais lúcido. Estamos distantes ainda de ser estrela evidente, mas desenvolver só um lado é difícil, porque nós temos relações que desenvolvem o nosso lado moral, né? Nesse conjunto de encarnações. Então, é o que a Ana falou, nós vamos precisar dos dois. Às vezes, uns estão na frente da moral, outros estão na frente no intelecto, né? Mas nós estamos indo aí. Um só eu acho que não tem, não, um lado só. Mas Kardec nos diz, no livro... Só um minutinho, Lucélia. Kardec nos diz, no livro dos Espíritos, que o desenvolvimento intelectual vem primeiro. Isso está lá no livro dos Espíritos, para quem quiser ver. Então, ele vem primeiro, ele avança mais. E, a partir dele, pode-se, pelo esforço da vontade,
seguir o conhecimento moral, né? Ô, Ana, E a chave do progresso individual. A transformação é a chave do progresso individual. E a educação é a chave do progresso moral geral, coletivo. então, o motivo das duas perguntas é que no grupo de estudo essa semana, nós ficamos tanto quanto que perdidos. Porque nós, vamos lá, ninguém é psicólogo, psiquiatra, o nosso estudo da Ângela de Ângeli, né? Tem tudo a ver. Aí eu até comentei, vou levar no grupo. A gente estava comentando a respeito do sociopata, né? Que cientificamente, né, dentro da medicina, surge teoria, ou estudos, desculpa, de que a parte frontal haveria algum problema, por isso essa pessoa não tem nenhum sentimento, nenhuma empatia pelo outro, né? Se a gente for levar para a parte física, né, um problema, a gente consegue entender. Mas se a gente levar para o lado de que isso é uma escolha que o espírito fez para ele evoluir, aí a gente vai entrar naquela pergunta. Mas ele é realmente totalmente destituído de sentimento? Como ele evoluiu até aqui? Certo? Se ele vem hoje em casa e ele não tem sentimento, não tem limites morais. Percebe a pergunta? Então, onde ficamos? Ele não evoluiu, é uma anomalia física, ou o processo dele de evolução é tão vagaroso que ele chega até aqui com uma asa bem levantada, que é a inteligência, e a outra tão caída, que é essa luz, né? E percebeu a dificuldade que o grupo lidou? Eu acredito que envolva os três. Mas nós estudamos com o Mário o que Kardec fez com um espírito desse tipo. Ele evocou lá na reunião mediúnica e o espírito mostrou-se lúcido. Ele apenas estava com um problema no violino, como Joana já citou o exemplo do violino, que sem uma corda não tira uma melodia harmoniosa. Uhum. Porque eu também não quis defender que realmente há uma anomalia. Porque se a gente descartar a anomalia, a gente vai chegar num espírito totalmente não evoluído, né? Essa outra asa, né? Que é a asa da emoção, né? Muito bom. Agora, quando chegar na reunião, eu vou levar isso da luz, né? E dessa corda do violino que não está funcionando. Muito bom, gente. Agradeço e o pessoal lá vai agradecer. É muito bom. Ângela de Ângeles é ótima, né? Porque faz a gente perceber isso, né? Eu logo lembrei desse estudo, né? Vocês estão de parabéns. É um estudo fantástico, viu, Ana? Muito agradecida.
A mesma coisa, Nós é que agradecemos as colocações. a mesma coisa se trata do equilíbrio entre a fé humana e a fé divina. Esse equilíbrio também é muito importante, porque está também relacionado. Nós ainda estamos capengando, porque à medida também que nós não confiamos entre nós, nós duvidamos do outro ainda, nessa fé no humano. Por exemplo, enquanto nós também não confiarmos completamente entre nós humanos, nós também precariamente não temos uma fé no divino. É a mesma coisa, como a Ana explicou, o equilíbrio entre o livre-arbítrio. Como é que é, Ana? As duas, o livre-arbítrio e conhecimento. Como é que é? Quanto mais... Sentimento. E o sentimento. Conhecimento e sentimento. É o intelecto ou razão e o sentimento. Moral. Sentimento. Que é a moralidade. As duas A e o equilíbrio. A mesma coisa na fé humana e na fé divina. Portanto, nós podemos começar a fazer essas comparações em nós mesmos, no nosso autoconhecimento, porque muitas vezes nós não confiamos no outro, nem nos melhores amigos nós não confiamos. Então, o que acontece? Esse medo, essa desconfiança, também é o tamanho da nossa fé divina. Então, a partir do momento que também aprendemos a ter fé e acreditar no humano, vamos acreditando também no divino. Você vê como que a precariedade é a evolução? É assim mesmo. É de aprendizagem em aprendizagem, é de grão em grão, é de vela em vela, como a Ana está falando. É lento, né? Porque, lógico, no processo evolutivo, de repente, eu não vou confiar em alguém. Eu também vou ser traída por alguém. As outras pessoas também desconfiam, então têm fé em mim também. Eu não tenho fé no outro, o outro também não tem fé em mim. É por causa da nossa precariedade. Por isso que eu estou fazendo o mesmo equilíbrio entre fé humana e fé divina. A mesma coisa, sentimento e razão, conhecimento e livre-arbítrio. Eu só, não sei, a Luciele e a Ana me inspiraram a fé humana e a fé divina. Muito bem, Gleide, bem lembrado. Mas com relação a nós, às vezes, desacreditarmos do outro, né? Porque nós esquecemos que ele é um ser em evolução, que ele está no estágio dele. E, às vezes, nós colocamos expectativas muito altas. Então, nós temos que passar a régua da expectativa e ficar no meio. Porque se colocamos expectativa muito alta no outro e o outro não corresponde, nós nos frustramos, nós ficamos frustrados. E esquecemos de que esse outro está no nível de consciência dele, mas que ele vai ser estrela de primeira grandeza um dia. Exato. É o equilíbrio, não é? E essa aí é a aprendizagem. É o que você nos trouxe outro dia. Quando eu começo vamos dizer assim, a falar, até que ponto eu acredito em Deus? A minha fé divina, até que ponto? Onde que eu confio? Até onde eu confio? Esse desequilíbrio é igualmente ao meu desequilíbrio de fé também no humano. Entenderam? Então, da mesma maneira que nós estamos evoluindo nos relacionamentos entre humanos, nós também vamos evoluindo também na fé em Deus. Em questões de fé que eu estou colocando, né? Aquele estudo que eu fiz, hoje eu estava fazendo um estudo sobre a fé humana e a fé divina.
Mas pode dar um palpite? Fala aí, senão a mulherada não deixa você Bom, falar. porque na verdade o que eu estava pensando, eu não sei se eu entendi bem o que a Lucélia falou, embora que eu entendi o que a Gleide falou, até acho que eu entendi certinho, realmente tem toda a razão, sim, mas eu acho que o que a Lucélia chamou muito a atenção é a diferença que vai dando, a gente observa muito, eu gosto muito de observar essas coisas, e pode observar que acontece muito. Às vezes a diferença do ser humano, e aí a Ana Luísa até explicou que Kardec já fez já deu essa explicação a respeito disso, mas do intelecto andar um pouco na frente do sentimento. Às vezes a pessoa desenvolver muito a parte intelectual e a parte sentimental ficar um pouco atrás, quando não fica bem atrás. Mas parece que, se eu entendi bem também, a Ana Luísa até já falou que Kardec já deu essa explicação. Então, eu acho que a gente não pode esquecer dessa alerta, porque isso é muito interessante. Que a gente tem que entender que nem sempre o conhecimento resolve em parte, mas o sentimento tem que andar junto, tem que puxar, quer dizer, o intelecto tem que puxar o sentimento, porque senão fica realmente uma asa alta e a outra baixada. Não sei se eu entendi certo, mas eu... Você entendeu certo, sim, Iris. Tá certinho. Entendeu certinho. Muito bem. Isso aí, hein? Vocês viram. Quantas elucubrações, hein? Maior prova que pouco sabemos. Pouco sabemos, mas chegaremos lá. Dá uma vontade de chegar depressa lá, ser essa estrela, a hora que a Ana fala, esse sol. Mas vamos lá, né? Eu estava só esperando a Ideli chegar para eu ler. Falei, enquanto ela não chegar, eu não vou ler. Então vamos, gente. Transforma-se de imediato o aspecto do indivíduo que se faz sereno, de olhar manso e brilhante, de voz dúlcida, sem fingimento, cuja vibração enternece e impregna quantos a escutam. A harmonia toma-lhe conta do comportamento. E todo ele é um achote que há de sem trepitar, sem oscilar, mantendo a mesma luminosidade. Olha, vejam só, hein? É aí que chegaremos um dia, né, que a Ana falou. É neste lugar aí. Olha que maravilha, hein, gente? Aí eu vejo tanto que eu estou longe disso tudo aqui, olha. O aspecto da pessoa é sereno, o olhar é manso, é brilhante, a voz é dúlcida. Pergunta o Tom se a minha não é, né? Sem fingimento, isso que é mais importante. E essa vibração vai impregnar todos, porque é claro, gente, uma pessoa serena. Existem, assim, claro que não estou dizendo que a gente encontra ainda com essa pessoa do jeito que ela descreve aqui. Mas existem pessoas que já, pelo menos, são uma parte, assim, você fala, nossa, essa pessoa aí é tudo de bom, né? Porque ela fala pouco, ela é serena, ela tem aquela fé que ela não apregou a fé, ela vive, né? Essa fé que a Gleide falou aí. A gente já conhece pessoas que têm uma pinceladinha disso. Uma pinceladinha. Agora, imagina a hora que nós chegarmos nesse lugar, que é o lugar da autoiluminação, né? Da iluminação interior. É isso aí. É isso mesmo, mas o que eu quero também, a partir disso que a Marlene falou, pontuar aqui, é que Kardec, na Gênese, ele nos diz o seguinte, que há espíritos que não passam pela fieira do mal, mas passam, como todos nós temos que passar, pela fieira da ignorância. E é aí que entra o esforço da vontade. Aquele que não passou, que não fez o mal, que deixou o mal de lado, e conseguiu diluir a sua sombra,
certo? E praticando virtudes, certo? Esse se autoilumina à medida que vai diluindo também a sua ignorância. Isso mostra bem o que vem a ser essa evolução intelectual e essa evolução moral. São as duas asas. É justamente aí que está o X da questão. Nós não precisamos passar pela fieira do mal, evoluirmos moralmente, mas mesmo assim é uma asa só. Há necessidade da asa do intelecto, do conhecimento, da razão. Até porque o intelecto, a razão, ela nos dá também ferramentas, né, para o sentimento. Ela pode nos proporcionar isso, sim. Uma coisa ajuda a outra, né? Isso eu não estou querendo dizer que todo intelectual seja bom, em absoluto. Mas na medida em que a pessoa que tem muito conhecimento, ela volta os olhos para aqueles conhecimentos, eles vai conduzir para o bem. Ele vai conduzir para o bem, né? É isso aí, né? E há pessoas realmente, né? A Ana lembrou bem o que Kardec fala, pessoas que não passam pela experiência do mal, passa da ignorância, sim. Mas ignorar não é problema, né? Ignorar não é problema, porque todos nós nascemos ignorantes. Mas vamos chegar lá, né? Então, Nara, agora é a sua vez de ler. E Marlene, tudo, como a Gleide lembrou outro dia, tudo tende ao equilíbrio. Ela lembrou da homeostase. É uma tendência natural. Que eu prefiro usar a palavra harmonia em vez de equilíbrio. Porque no equilíbrio, ainda o prato da balança pode pender para um lado ou para outro. E na harmonia, não. É uma integração dos opostos, em que a sombra vai diluindo e a luz vai penetrando. É verdade, é isso mesmo. Eu entendi que quando ele fala, não pelo mal, mas da ignorância, quando o Kardec fala, é justamente porque os espíritos superiores, eles falam, não existe pessoas más, existe pessoas ignorantes do bem, né? Que é uma proposta, assim, muito amorosa da espiritualidade. Mas vamos lá, seguindo aqui lendo, né? Fisiologicamente, como resultado da emoção profunda, as glândulas suprarrenais descarregam cortisol na corrente sanguínea, com efeito calmante e não somente depressor. Então, no parágrafo anterior, fala que a pessoa transforma-se, né? Ilumina-se e tem aquela aparência doce, ele fala dúlcida, né? Sem fingimento, etc., como um archote. E aí ela comenta que fisiologicamente dessa situação, né? Ou nesta situação, como resultado dessa emoção profunda, as glândulas vão descarregar cortisol na corrente sanguínea com efeito calmante e não somente depressor. A Joana tem nos falado que quando nós temos bons pensamentos, estamos com a mente serena, quando estamos com estímulos mentais positivos, nós produzimos enzimas. Essas enzimas são carreadas para o sistema nervoso central, transformadas pelas glândulas e descarregam no sangue, formando as imunoglobulinas, que nos dão um estado de bem-estar, de saúde, um estado saudável, um estado de alegria, né? E isso é físico. Mas como tudo é resultante da mente, do espírito, as consequências vão se expressar no nosso físico, né?
Então, acho que ela está falando é isso aqui, que fisiologicamente nós vamos nos beneficiando, nós vamos ficando mais saudáveis, o nosso corpo vai expressar o resultado desse efeito calmante que o estado mental vai proporcionar, que o estado positivo da mente vai beneficiar. Eu entendi assim. Tem uma neurocientista, ela chama Candice, esqueci agora o sobrenome dela, não sei se é Pearson, ela fala das moléculas da emoção, que dependendo dos sentimentos, conforme a Nara falou, elas disparam feito dardos envenenados sobre o nosso organismo. E se as emoções forem auridas na fonte pura do amor, vai haver um equilíbrio, vai haver uma harmonização, né, dessas secreções glandulares, das monoaminas liberadas pelos neurotransmissores, que são os hormônios, como no caso aí ela aponta o cortisol, que tanto é uma faca de dois gumes, que tanto pode ser benéfico como nocivo. Se descarregado a partir de uma emoção negativa, ele desencadeia depressão. No entanto, por outro lado, se houver harmonia e se partir de uma emoção positiva, vai surtir um efeito positivo, um efeito em que essas moléculas da emoção não vão agir em nós como dardos envenenados, mas como um medicamento homeopático, na dose certa, na dose correta, de acordo com as idiosincrasias, ou seja, de acordo com as reações de cada um. Perfeito. Ô, Gleide, continua, Bem? Nesse fenômeno transformador, experimenta-se a sensação de despertar de um letargo ou de um pesadelo afligente, com a consequente sensação de estar-se consciente do próprio si, em decorrência da presença da adrenalina, também secretada pelas suprarrenais. Então, imaginem que sensação, hein? É quase que se perceber como espírito. Tem que nirvana, né? Eles falam nessas coisas do espírito, né? Nesse assombro, nesse fenômeno. Então, tudo isso, essa sensação é interessante, né? Está descrevendo, a Joana de Anjos está aqui descrevendo os hormônios, tudo influenciando, né? Nessa adrenalina, nessa suprarrenais. Enquanto eu estava ouvindo esse estudo, eu lembrei do caso do Chico no avião, em que o avião começou a entrar todos começaram a entrar em pânico, por causa que o avião começou a tremer, né? Como é que é aquela turbulência no avião, né? Turbulência. E aí diz que o Chico começou a ficar quase que gritado, aí, não sei se foi isso que eu ouvi uma vez. Aí diz que o Emmanuel falou assim, por favor, fique educado, fique equilibrado. Porque diz que o Emmanuel deu um pito no Chico e falou, morra com educação. Então, se o Chico, que era Chico, ficou morrendo de medo da turbulência do avião, imagina nós, que somos desequilibrados totalmente, uma barata que está voando, imagina uma turbulência que afetou o emocional do Chico Xavier.
eu fiquei bem mais, assim, mais humana com o negócio desse. Quando o Chico conta isso. Agora, não sei, será que foi verdade mesmo? Que ele ficou meio apavorado com a turbulência? Vocês já ouviram essa história? Ele Já conta no ouvi essa Pinga-Fogo, história, Gleide. sim. Ele conta no Pinga-Fogo Pinga-Fogo. dele. Aham. E Foi quando mesmo. é que lá ela fala no começo que nós, quando vencermos o medo da morte, o medo da doença, o medo do fracasso, quando é será que nós vamos vencer esse medo, hein? Quando eu pergunto, porque nós estamos ainda patinando. É isso aí. Agora é a Nilza, a vez da Nilza. A Lucélia já pediu desculpas, ela precisou sair, viu, gente? Os desafios existenciais prosseguem, mas não se tornam perturbadores, porque a autoconsciência conduz à autotranscendência, eliminando os distúrbios da ansiedade e da insegurança, da aflição psicológica e dos conflitos inquietadores. É o que já foi até comentado, né, no exemplo que a Gleide deu, né, do Chico, né, porque de toda assim, a capacidade, o desenvolvimento, né, intelectual e moral que ele já tinha quando aqui esteve, né, nessa encarnação, ainda teve esses problemas, né? Da insegurança, do medo, ele ainda não tinha o que vencer ainda, né? Então, quando acontece que a criatura vence todas essas imperfeições, né, que fica superior a tudo o que acontece, aí nada abala, né? Fica tudo acontece, como diz, fica na calmaria, né? A existência da criatura. Mas ainda muito longe para a gente esse estágio, né? Temos que trabalhar ainda. É isso aí, a hora que a gente estiver quase voando, né? Esse estágio aí é a hora que a gente já estiver voando. Com as duas asinhas harmonizadinhas, vestido de branco. Isso. E os desafios continuam, só que a maneira como nós os encaramos é que vai ser diferente. É verdade. De forma calma, tranquila, serena, confiantes, autoconscientes de que aquilo vai passar, que tudo passa. Assim, na medida que a gente vai... Desculpe, Ana. Na medida que a gente vai subindo os degraus, as coisas se tornam mais fáceis. Você imagina um aluno na escola, né? Quando ele entra lá no prézinho, ele entra inseguro, ele chora, o primeiro medo é a separação da família. Na medida que ele vai evoluindo, e se ele é um bom aluno, se ele tem sede desse tipo de conhecimento, ele sabe que é difícil, mas ele vai, né? Ele já não tem aquele medo, ele enfrenta. Porque ele quer... Vamos voltar para casa já. Quer ficar com os coleguinhas. Então, agora, Ju, você está com o texto, bem? Oi. Você está com o texto? Eu estou aqui então, com o faz PDF, favor. mas me falem, por favor, enquanto vocês veem, eu ficava procurando qual era a página. Ai, Denise. 111. 111, então tá, só um minuto. Deixa eu ir lá. É no parágrafo aí, não se trata, viu, Ju? Tá, peraí. Eu estou no computador. Não se trata Não se trata de um trabalho do intelecto, de uma programação mental adrede estabelecida. Não. Não se trata de uma serenidade semelhante. Espera aí, então. Não se trata
É mais para frente, Ju, desse parágrafo que você leu. Então não é 111. É 111, depois desse que você está lendo. Então, 5 para frente. 5 parágrafos. É porque acho que o PDF deve ser diferente. É o 7º parágrafo. Ah, tá. Da Então, 111. achei. Não se trata de uma serenidade, desculpa. Não se trata de uma serenidade semelhante à das águas paradas, pantanosas, que ocultam decomposição orgânica ou lodo perigoso, mas a harmonia interna que se movimenta no tumulto sem sofrer qualquer transtorno. Continuo? Igualmente... Então, tá bom, Ju. Se você quiser comentar aí. Se você não quiser, outra pessoa pode comentar, sem eu problema acho que eu não vou me atrever a comentar. Não, amor, pode se atrever, sim. Não, eu estou aprendendo tanto e agradecendo, porque vai abrindo várias caixinhas, né? E a gente vai fazendo muitas ligações. É verdade. É só ser lembrado da tranquilidade do Mar Morto, lá do Evangelho, segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição sobre isso aí fantástica. Fala sobre a tranquilidade do Mar Morto, uma tranquilidade aparente. Entendi. Então não é algo que... Vamos ver se eu entendi dessa forma também, como eu estou lendo aqui. Não, igual a gente estava comentando, não é algo fingido, é algo sentido. Né? Não é algo falso. Né? É algo que internamente a gente vai trabalhando. Exatamente, Ju. Não é que a pessoa não sente, né? A pessoa não vive o conflito. Vamos supor, se está lá no avião e o avião entra em turbulência, gente, ela não vai cantar hosanas ao Senhor, né? Ela sabe que ela está num momento de perigo, porque senão ela não faria nada, né? Ela sabe que ela está num momento de perigo. Entretanto, ela vai, mesmo aquilo estando convidando para você entrar em pânico, você vai ficar sereno. Você vai ficar sereno, né? Você sente, né? Tem toda aquela sensação, mas tem a consciência de se manter calmo, né? Pelo conhecimento. É o exemplo dos cristãos que morriam na fogueira, né? Exatamente. Era assim que eles morriam. Serenidade. Ninguém sabia que ali ia tomar doloroso. Isso, mas conservavam a serenidade, a paz. De algo maior, né? De algo maior. Aí entra a fé divina, né, Gleide, que você falou. Aí sim a fé divina. Essa tranquilidade é a mesma coisa que a gente pensar que, por exemplo, tranquilidade é estar de férias numa praia com uma rede entre 2 coqueiros. Aí você fala, eu estou tranquilo. Mentira. Tranquilidade não é isso. Por quê? Você pode estar numa praia, deitada na rede entre 2 coqueiros, mas a sua cabeça está fervendo. Desculpa, gente, eu preciso falar. Mas é isso mesmo. Eu tive que sair da reunião para resolver problema de filho de quase 25 anos. Eu estou atordoada. Eu peço oração. Aconteceu alguma coisa, Marlene? Para o Felipe. Aconteceu, dona Marlene. O que foi, amor? Godoy. Ai, dona Marlene, depois eu converso com a senhora em particular, pode ser? Tá bom, certo. Não, claro, pode, lógico. Tá. Mas fica confiante aí, viu, Lara? Bem isso que nós estou, já acalmei meu coração. Vai dar tudo certo. Vai, vou ver se eu acompanho pelo menos a prece final aqui para eu agradecer. O Felipe, né? Não, nós vamos orar por ele, vamos sim. Então tá bom. Fica tranquila, viu, Lara? É isso aí, gente. O estudo foi maravilhoso, viu? A Ana conduz com tanta primazia aí. E a gente vai seguindo o rastro dela, né? Nós vamos seguindo.
Agora isso. eu vou seguir a minha fileira aqui, a vez da Estou Tati. seguindo o rastro de Joana de Ângeles. Eu sou Ué, uma. então. Uma segue o rastro da outra. É Como é que ela verdade. falou? Velhinha, velona, no holofote, até a Ixi, até estrela. chegar no sol lá, né? Naquelas estrelas Sol, maravilhosas. isso, é isso mesmo. Ô, Tati, você está aí, né? Oi, Marlene, estou sim. Então, era a sua vez de ler. Como já terminou, você vai fazer oração para nós. Vamos orar pelo Felipe, viu? O filho da Lara, para serenidade. Tá, então a gente vai encerrar, Fazer então. um favor. Isso. Tá bom. Então, todos nós, unidos em pensamentos, em carinho, em amor, em vibrações de luz e de paz, que essa energia possa encontrar a todos que estão necessitando, Jesus amado, de um equilíbrio, de um refazimento. Agradecemos ao Pai pela oportunidade desse estudo, de podermos estar aqui juntos e nos iluminando cada dia mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia seja nosso. Só um minutinho. Desculpe, caiu a ligação aqui. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Que a gente Assim saia daqui com esse estímulo profundo, né? Para que nós possamos caminhar. Buscando esse equilíbrio, essa harmonia, né? Essa serenidade do amor e da razão. Quer falar alguma coisa, Soninha? Não falou nada hoje, Vicência e Deli? Sintam-se à vontade. Sônia, abre o seu microfone. Deixa eu só dar uma palavrinha, eu acho que até de ânimo. Ai, que bom, fala. Eu me lembrei muito da irmã Sidufo, ela fala para a gente valorizar as pequenas aquisições. Tudo bem que a gente ainda não brilha como uma estrela, mas nós já fizemos as nossas melhoras em todo esse caminho. Se a gente perceber bem, cada um de nós, já não tem mais aquela aflição, aquele desespero que tínhamos antes, diante das situações desafiadoras. Eu acho que a gente já encara as determinadas situações com mais tranquilidade, com mais confiança, principalmente pela doutrina espírita, porque a gente sabe que o espírito é eterno e o que nós estamos passando aqui é tudo a fim de uma aprendizagem. Então, eu acho que nós temos que valorizar nessas pequenas conquistas, né? Nós não estamos no estágio mais tão atrasado. A gente já fez aí uma caminhada, e nós temos que valorizar isso também, né? Claro. Muito bem, prima. Sabe, você me fez lembrar o seu pai. O pai dela era desse jeito, gente, pura serenidade. Você conheceu o pai dela, Ana? Tio Ramon? Conheci lá na sua mãe. Era a pura mãe dela e o pai. serenidade. Minha prima não é muito assim, não, mas ela está caminhando. Ela é mais do lado da tia Maria e da dona Rosa. Mas... Eu estou falando dela, mas falando de mim também, viu, gente? Olha, estou ouvindo a risada do Tonho. É verdade, mas meninas. mesmo Oi, sendo você também, seu Antônio, você também, viu? Vocês são demais. Oi, Deli. Oi. O seu Ramon é aquele que morou com a dona Rosinha? Não, ele é o tio Angelim. Ele é o tio Angelim.
Ah, Ele é é o o Gelim. Ah, ele era irmão. Isso, era irmão da Dona Rosa, do tio Gil. Meu pai. Meu pai era bonito. Bonito mesmo. Bonito mesmo. Por isso que você é bonita, né, Ideli? É. Eu ia falar, a Nara tirou as palavras da minha boca. Viu, Olha, Nara? boa tarde, viu? E muito obrigada pela companhia de cada Boa um. tarde, Soninha. Boa Fica com tarde, Deus, viu? Deus, Minha abraço. O meu pai Tchau, morreu beijo.